Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não falei no início, mas essa missa também é o 7º dia de Sidney Sardinha de Resende. A gente já rezou hoje o São João também, né? Bom, 2 missas hoje por essa alma. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos, na primeira leitura de cara, uma leitura muito chocante, de Isaías 53. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Não temos todo o conhecimento do mistério divino, mas nós sabemos que a forma que Deus nos salvou é através da encarnação do seu Filho, assumindo todo o sofrimento e a dor, redimindo na cruz para nos salvar. É claro, uma coisa a gente sabe, o povo judeu tinha uma certa reticência com o amor de Deus. Porque quando Deus falava, eu te amo, o povo falava, o Senhor nos ama, mas nós estamos sofrendo. E agora? Com a encarnação do Filho e Ele assumindo todo o sofrimento, é uma prova de amor. O Evangelho de João caminha muito sobre isso, que Deus prova que nos ama. Ele mesmo se encarna e assume sobre si as culpas e a dor, mesmo sem ter pecado. Claro, não tem nem sentido Deus pecar, né? Porque pecado é ir contra Deus. Bem, mas qual foi o caminho que fez Cristo ser crucificado?
Aqui que eu quero entrar, e aí entra por que a igreja colocou o evangelho de hoje. Cristo foi crucificado porque Satanás aproveita de algumas pessoas que se acham no mundo. Pessoas soberbas, que querem ser por si só alguma coisa. Vamos dar alguns exemplos. Os sumos sacerdotes daquela época, que eram os chefes eclesiásticos. Olha, se padre tem uma influenciazinha na sociedade hoje, que é pequena, naquela época o sumo sacerdote era total influência. Tanto é que as leis civis eram leis divinas. Então eram homens de poder. Eles, mesmo decorando a Bíblia, veja só, eles sabiam a Bíblia de cor. Fariseu, escriba, decorava a Bíblia. Até porque não tinha livrinho, não tinha impressão naquela época. Alguns irmãos protestantes acham que caiu de zíper do céu. Não tinha Bíblia assim. A tradição da igreja era oral. As escrituras ficavam na sinagoga ou em bibliotecas. Eram rótulos, não dava para carregar. Eles sabiam de cor, mas tinham a soberba de se achar melhor que os outros. Eles foram os primeiros a instigar o poder romano para crucificar Jesus e a influenciar o povo, porque Jesus mostrava que eles não faziam o que cobravam. Depois nós temos Herodes, que porque uma filhazinha dançou na frente dele, e depois pelo ódio da mãe, porque ela falou que não podia casar com Herodes, Herodíades, pede a cabeça de João Batista, porque a filhazinha dele dançou, e ele prometeu na frente de todo mundo que o que ela quisesse ele faria. E ela pede a cabeça de João Batista. E o rei, meio triste, constrangido, para não ficar feio diante do povo, afinal de contas, o rei deu a palavra, ele corta a cabeça do maior profeta de todos os tempos. Onde está João Batista? Numa glória. Onde está Herodes? Por causa da sua soberba. Nós que não valemos nada, se nós falamos uma besteira, era hora dele falar: minha filha, te enxerga, eu não sou o Senhor da vida e da morte, eu sou uma criaturinha, que daqui a pouco também estou debaixo da terra. Mas não quis ficar com vergonha diante do seu povo, soberba. Pilatos via que aquele homem não tinha nenhum tipo de culpa, ele está acostumado a julgar, e ele falava para o povo: não, eu quero soltar um. Escolhe, pensando que o povo ia escolher, mas os sumos sacerdotes já tinham influenciado o povo. Não, solta Barrabás. E Pilatos lava as mãos, porque não honrou as calças de ser homem de verdade e falar: não vou crucificar um que é inocente. Não quis ficar mal diante do povo. São essas pessoas que crucificaram a cabeça que é Cristo. Mas a igreja, nos parágrafos do catecismo 677 mais ou menos, fala que a igreja que somos nós caminha com Cristo para o Calvário, para ser crucificado com Ele. E é muito óbvio que a igreja está sendo crucificada. Vocês veem isso? Olha o que era a igreja antigamente. Era dona de tudo. Está perdendo. A Itália inteira era da igreja. Hoje é o menor país do mundo. E ainda é um milagre o Vaticano ser um país daquele tamanho, ter a sua independência. Ainda é um milagre. Talvez até isso logo logo acabe, porque a igreja caminha. Quem vai nos crucificar? Quem? Os maiores soberbos do mundo. Quem são os maiores soberbos do mundo?
os metamilionários. Estão preparando para nos crucificar. Sabe por quê? A soberba cega. Existem pessoas que Satanás usa para influenciá-los, dizendo: vocês são diferentes, vocês são tetrilionários, o mundo precisa de vocês. Para o mundo dar certo, vocês têm que dominar, tem que ter um governo total. E aí, aquilo que eu já falei várias vezes, os filósofos vão nos soberbos, enchendo a bola deles, eles se acham e começam a financiar as loucuras para dominar o mundo, que eu já expliquei. Os filósofos disseram, baixar a população, porque muita população dá resistência, investe em aborto, eutanásia, que matam o ser humano, pandemia, feminismo, mulher contra o homem, para não ter relação sexual, para não ter filho, contraceptivo, investem nos homossexuais, LGBT, sei lá o quê, ideologia de gênero, não é porque amam os homossexuais não, já falei 1000 vezes, é porque é massa de manobra, porque quando o homossexual fica doente, com HIV, quem cuida é a igreja, e eles não estão nem aí. Quando a mulher feminista, uma médica que fez só tem um diploma, chega nos 40 anos, mal amada, destruída, sem família, depressiva, procura quem? Além do psiquiatra, a igreja. Porque eles não estão nem aí para elas, as mulheres feministas. Mas eles estão comprando a ideia. E agora, a última é levar o mundo ao caos. Para que eles depois, caos é destruição do mundo. Para que eles depois, os senhores do mundo, cheios de soberba, reconstruam o mundo. E é por isso que eu já venho falando aqui, o que leva o mundo ao caos é guerra. Eles financiam as guerras. Essa semana, notícia dessa semana, União Europeia e ONU se unem aos muçulmanos para que transforme numa lei da União Europeia de discurso de ódio quem for contra a imigração em massa para a Europa de muçulmano, que eles financiam para levar a Europa ao caos. Desencarceramento em massa como no Brasil e encarceramento de gente que é boa, né? Ou não? Desencarceramento em massa. Está acontecendo isso? Pode subir no morro para combater o crime? Aumento de facção. Notícia dessa semana, PCC cresce nos Estados Unidos. O que mais que leva ao caos? Governos comunistas. Parece que tem um monte de eleição na América Latina, 50.1, 49 pontos, não tem? Você acha que isso é o acaso? Não, porque o governo comunista leva ao caos. Desestrutura econômica. Eles inflacionam o mercado e depois abaixam o preço. Aconteceu com o mercado imobiliário, porque eles são donos dos bancos. Aconteceu com a soja, não aconteceu? Quando subiu, não entrou um monte de gente nova? Entrou ou não entrou? Aí eles abaixam. De quem que pega empréstimo? Deles. O combate cultural. A igreja contra também o agro, culpando o peido, o arroto do boi, culpando a soja que destrói a camada de ozônio. Clube de Roma, 1972, começa sustentabilidade, ISO. Eu não estou falando que eu sou contra o meio ambiente, mas todas essas leis foram feitas para dificultar, até quebrar todo mundo. Agora recente, o governinho atual aí, criou uma lei na surdina, de que quando tem queimada na fazenda, existe uma multa até de 10 milhões de reais. E eles mesmos podem colocar e culpar, além do fazendeiro ser a vítima, ele vai ser multado. Marco temporal, terra maior que o Sudeste para os índios. Nós já temos uma terra de 850 mil quilômetros quadrados, que é maior do que França e Inglaterra juntos. Sabe quantos índios tem no Brasil? E assim a maioria já não vive mais em terra indígena? 1,5 milhão. Sabe quantos habitantes tem a França? 67 milhões. Quanto tem a Inglaterra? 53 milhões. Soma aí. Ainda tem terra sobrando na França e Inglaterra doidado. A área nossa indígena hoje é maior que a França e a Inglaterra junto. E eles querem demarcar uma área do tamanho do Sudeste a mais. Para 1,5 milhão de índios. Para que isso?
eles veem a gente como ratos, que podem matar, diminuir, colocar um contra o outro, destruir. Mas o que mais me assusta, gente, é que a mesma doença que eles têm acontece aqui em Paraúna, em São João, em São Luís, em Jandaia, em Diara, Acreúna, Rio Verde. Porque eu estou falando aqui, parece assim, nossa, padre, esse povo é muito cego. Esse povo querendo destruir o mundo. Satanás ri deles mesmo, porque bota na cabeça deles que eles vão ser deuses. E na verdade logo logo vão ser vermes, comidos pelos vermes. E vão pagar por todas as pessoas que eles estão matando, desde as crianças no ventre. São 50 milhões de abortos no ano. 50 milhões de crianças que estão no céu pedindo justiça. Como assim, padre? Nós continuamos aqui com a mesma doença de Herodes, de Pilatos. Por isso que vem essa leitura. Coloca a gente do lado direito e esquerdo. Vós sabeis que os chefes das nações oprimem eles, nos oprimem hoje. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Vai falar que por aqui não tem alguém que fala assim. Por exemplo, tem algumas instituições que a igreja proíbe, porque é incompatível com a fé católica. Mas aí vem e fala assim, fulano, vem para a nossa instituição, porque aqui não entra qualquer um. Só as pessoas de sociedade. Você é diferente. Não, mas eu não posso. Não, nós fazemos caridade, a igreja não sabe de nada. Nós somos irmãos, nós vamos ajudar um ao outro. Você é diferente. E vai o cordeirinho, pá, pá, para uma instituição incompatível com a fé. Uma moção de aplauso à Câmara, quem não recebeu? Uma vez eu cheguei em Porá, com 3 meses me ofereceram o título de cidadão. Falei para o vereador, pelo amor de Deus, segura isso aí, que vai passar vergonha. 3 meses na cidade, título de cidadão? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas quem que não fala, você é diferente? Ou quem tem, eu não conheço ninguém, quem tem muitas empresas, quem tem muitos alqueires de terra plantado, não, Paraúna deve muito a você, e a pessoa enche o peito, esquece que vai ser comida pelos vermes, e vai responder, e aí entra a grande chave, servo. Nós todos temos que botar na cabeça que nós não somos nada sem Deus, todos, enquanto é tempo. Esse povo está vindo com toda força. E isso que eu estou falando aqui vai acontecer daqui a pouco. A JBS agora vai criar carne sintética. Por que carne sintética? Porque o coitadinho do produtor não dá conta. Nunca. Vai depender deles. E vai criar cada vez mais dificuldade de matar gado. Vocês estão vendo isso ou não? Só eu que estou vendo? Eu estou vendo o tsunami vindo, vocês estão achando assim, não, eu sou diferente, eu sou eu que construí a escola, eu que asfaltei Paraúna, eu. Rezar nada. A empresa cresce. Você foi à missa? Não, eu estou com minhas empresas resolvendo. Aumenta a soja. Você veio na missa? Não estou plantando. O meu pivô deu problema. Que se dane pivô! Vocês não estão vendo que nós estamos sendo atacados pelo demônio? E eu digo para vocês, com toda força, você pode ter uma empresa com 10 mil filiais. A digitalização da moeda é outra coisa que está no projeto, porque qualquer coisa que você for contra o governo, o sistema, você não tem acesso ao seu dinheiro. Vai digitalizar tudo. Isso já acontece, não acontece? Ou não, vocês não estão vendo aí tirar o acesso aos bancos? Estão vendo por aí? Então o que adianta você ter 1 bilhão de filiais, 10 mil alqueires de soja plantado? Adianta o quê? Vocês não estão vendo que o inimigo, nós temos que parar de achar que nós somos alguma coisa. E eu, graças a Deus, eu conheço quase ninguém em Paraúna. Não me interessa se você planta num lote ou em 10 mil alqueiros. Os dois são nada. Nada. Inclusive eu. Pior ainda. Eles acham que nós somos ratos, que podem nos matar, jogar de lado. E nós somos realmente, sem Deus, nada.
O que nós temos para combater esse mal, gente? É o que a Quaresma fala: oração, penitência e caridade. Uma vez eu estava rezando e Deus falou assim: fala para o povo fazer caridade e devolver o dízimo. Eu falei para Deus assim: Senhor, mas se eu falar esse trem, falar do dízimo, eles vão achar que estou falando isso por causa do dízimo. Mas vocês sabem que dízimo não aumenta meu salário. Porque a caridade cobra uma multidão. Então nós temos que começar logo, e urgente. Eu já falei aqui 1000 vezes. Nós já perdemos a batalha humanamente. Não tem mais saída para vocês, viu? A única solução que tem é essa aqui. Tira foto. Para daqui 10 anos, vocês... ou então grava. Todo mundo dizimado. Se não começar a rezar. Rezar em família. Põe seus filhos. Os seus filhos também vão ter ódio de quem planta, de quem cria gado. Porque na escola vão falar que vocês são os culpados da destruição do planeta. Os seus filhos vão se voltar contra você. Então você tem que reunir, explicar para o seu filho que está tendo essa batalha, que é mentira, rezar o terço em família, fazer penitência, nunca faltar missa domingo, nunca. Larga essas benditas máquinas lá, porque você ficar lá não vai adiantar nada. Você só tem aqui, você não tem mais nada. O nosso inimigo é infinitamente maior que nós. Não adianta ficar lá. Não falta missa domingo. Reza em família. Faz penitência, faz jejum. Leia a Bíblia. E faça caridade e devolva o dízimo. E é verdade. A gente vê dizimista de um salário mínimo, mas não vê dizimista de gente que está vendendo gado e deu 10% do lucro, ou vendeu a soja e deu... Não dá. E Satanás mostra isso para Deus. E Deus tira a mão e ele... Lá vem chapada em cima de vocês, que depois é em cima do Brasil inteiro. O Brasil vai quebrar e nós vamos todos ficar com cabresto na boca. Inclusive o padre, né? Que já está perseguido. Outro dia alguém de Brasília veio cá e falou assim: seu nome está em Brasília. Né? Aí, posso falar nada? Fazer nada. Queira Deus que eu não seja Pilatos, Herodes. Né? Eu sei que eu não presto, que eu preciso da graça de Deus. Eu rezo, Senhor, que eu seja fiel a Ti até o último suspiro. Mas eu preciso que vocês sejam também. Quem é do ramo, quem é empresário, se você deixa o seu tempo lá para vir rezar, Deus vê. Não, ele é empresário e está deixando de... Né? Eu não sou contra, gente. Se você tem empresa lá no Pará, tem que ter um jatinho, compra o seu jatinho. Não tem problema. Não é esse o problema. Mas se você sai no jatinho domingo, meu filho, você tem que perguntar em todos os aeroportos até chegar em Belém, onde tem missa. E aterrissar o jatinho. Porque você, sem Deus, no jatinho, é nada. É só você pensar quando o jatinho cai. O que você vira? O que você vira? Não, eu estou falando isso, a gente ri, mas é sério. Quando eu entro no avião, eu lembro o nada. Quem já teve experiência de terremoto? Quando eu morei na Itália, eu tive experiência de alguns terremotos e alguns fortes, não para cair trem. Você se sente um nada. Olha lá o furacão na Flórida. Nós temos que ter experiência para mostrar o nada que a gente é, porque além do dinheiro iludir, a sociedade ilude você. Olha, o que seria Paraúna sem você? Paraúna seria a mesma coisa, não mudaria nada. Nada. Quem faz? Eu não sou contra também fazer homenagens, agradecer quem ajuda a igreja. Mas quem recebe a homenagem tem que saber, se eu fiz um bem, é porque Deus me deu. Obrigado, Senhor. Sem Ti eu não faria. O que vem de bom de mim, vem de Deus. Ele é bom. Ele fica para sempre. Então essa leitura tem que ficar gravado para todo mundo que está aqui. E nós nos prostrarmos, juntar nós todos aqui. Está vindo, eu estou me sentindo, sabe que época? Da Arca de Noé.
Noé construindo a arca, e todo mundo como se nada tivesse acontecendo. De repente, vem o dilúvio. Está muito óbvio o que está acontecendo no mundo. Pega essas notícias todas que eu estou falando. Tudo. Todas elas. Então eu quero deixar aqui bem claro. Eu tenho liberdade porque eu conheço poucos de vocês. Eu e vocês somos nada. A única coisa que nós temos está aqui. E Ele nos ama. Nós só temos Deus. A partir de agora, não tem mais nada que nós podemos fazer. Se você ficar dia e noite com o seu pivô lá arrumando, com o trator, vai só cansar, apanhar depois de estar cansado. Ser dizimado, cansado. É hora de vir para cá, para a igreja, com a família inteira, e falar: Senhor, combata em meu nome. Ajuda, não deixe esse povo destruir esse país. Não deixe esse povo destruir os agricultores, os produtores que já estão sofrendo. Junta todo mundo. E quando estiver lá no trator, que não for domingo, reza o terço lá. Reza o terço da libertação. Pega a Bíblia, para um pouquinho lá, medita a palavra de Deus. Vem, põe o nome aqui, faz a intenção da missa. Nós temos que nos juntar contra esse mal, ou será tarde demais. Mas para se juntar, nós temos que reconhecer que nós não somos nada, que precisamos de Deus. Aí sim nós ganhamos força. É esse o apelo que eu faço para vocês. Não se iludam, gente. Não se iludam. Olha os grandões do passado. Olha os grandões da época de São Francisco de Assis, que achou que ele era louco. Ninguém nem lembra o nome. Tem um amigo meu, de alta sociedade, que eu estava estudando em Roma, e ele deu um tiro no peito e suicidou. E coincidiu que 2 semanas depois, eu cheguei no Brasil. E como eu não participei do velório, nada, eu corri no cemitério para rezar pela alma. E me falaram onde estava, e eu cheguei no cemitério. Era aqueles túmulos tipo capelinha. E aí estava lá a foto dos tios, do avô. E eu procurando, cadê o nome e a foto dele? Eu não vou falar o nome aqui. Nada. Porque tinha acabado de ir. Aí eu olhei um montinho de terra e veio ele na minha cabeça. Todos os momentos que eu via, né? E aquilo me deu uma tontura. Falei: Senhor, como nós não somos nada. Nem o nome no túmulo ele tem. Depois colocaram, né? Recentemente eu fui lá e colocaram. A gente não para pensar nisso. Não para. Primeiro o desespero dele de se matar. O desespero. E eu estou aqui para que vocês não tenham vontade de subir ali, daqui a pouco, com um monte de dívida, com vergonha da sociedade. Se você tiver endividado um dia, não tenha vergonha da sociedade, não é culpa sua. Estão querendo te matar mesmo lá de cima. Vem para a igreja chorar aqui. Eu vou rezar por você, nós vamos caminhar junto. Se passar fome, padre não passa fome. Vem pegar arroz e feijão do padre, leva. Não precisa ter vergonha. Existe um macabro querendo destruir. Vamos dar as mãos. E que você que está indo bem, ajuda quem precisa. É assim que nós vamos dar as mãos e vencer esse mal. Mas, para terminar, vou ler aqui, vocês guardam escrito na carne. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. A melhor posição e mais segura de joelho. Porque aí nós não caímos mais. Mas eu tenho a certeza, nós somos pequenos, até ratos como eles pensam que nós somos. Mas sozinhos. Com esse cara aqui, você não imagina o poder que você tem.